Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer receber todos vocês aqui. Estamos em mais uma gravação do nosso querido podcast, mais um episódio, olha só que maravilha, recebendo mais uma pessoa super querida aqui, querida Vitória Xavier, ela que é jornalista de entretenimento. E hoje nós vamos aqui escutar um pouquinho da história dela, entender como é que ela chegou, né, até essa profissão, como é que ela se desenvolveu dentro da carreira, para você que está aí aproveitar todo esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para acompanhar tudo que nós colocamos aqui à disposição de todos vocês. Então vamos lá acompanhar mais uma história. Seja muito bem-vinda, querida. É um prazer receber você aqui conosco. Prazer é meu, Wilton. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre esse mundo, né? Que é muito grande, né? Nossa Senhora, tem muitas camadas, e aí a gente até estava conversando antes de entrar no ar aqui, que é interessante a gente ir se descobrindo também junto Claro. com o mercado. A gente se desafiar, dar aquela incerteza, aquela insegurança, mas ir se descobrindo junto com o mercado, com a sua paixão, né? Sim. Com a sua vocação, por mais que você esteja insegura, é um desafio, mas também é muito prazeroso, né? Que legal, que bacana. Mais uma vez, seja bem-vinda, é um prazer Obrigada. te receber aqui. E eu acho que hoje é uma oportunidade não só de todo mundo conhecer um pouco mais do que você faz, Sim. entender um pouco desse mundo que é muito grande, e até mesmo que eu possa entender tudo isso. Estava ali conversando com você, dizendo assim, olha, eu não entendo tanto desse meio, mas eu sei que tem muita gente que é super ligado, acompanha, Sim. e como a gente falou, é muito grande, é um mercado gigantesco, né? Claro. Você trabalha ali muito falando de filmes, a crítica em cima disso, série, Sim. enfim. Mas isso tudo tem um início, né? Onde que você começa tudo? Qual é a sua formação? Tá, eu comecei com a ideia de fazer relações internacionais, Tá. né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de explorar outras culturas, Legal. falar outras línguas. E aí a minha vontade era de ir para esse caminho das relações internacionais, viajar e tal, a parte de diplomata. Mas eu falei, poxa, além disso, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de contar história. Tá, Como que eu posso trazer isso para o meu mundo? tá. E aí eu falei, quer saber? Eu vou arriscar no jornalismo, eu vou conseguir explorar essas culturas, vou ter acesso, vou ter como mergulhar em várias frentes que eu gosto e que eu quero, e vou pagar para ver. Tá. Isso lá para escolher para a universidade, para Exatamente. começar Exatamente. a sua vida. E aí, a partir disso, eu comecei a estagiar. Comecei a estagiar no Fuxico, que é um site ainda grande Sim. hoje, enfim. Só que naquele momento, a questão do cinema e das séries, essa parte de entretenimento em geral, né? Que muita gente, numa época, estereotipava como algo de nerd, uma coisa geek, né? Que a gente chama. Tava saindo do papel ainda, gente. A gente tá falando aqui de papo de mais de 10 anos, né? Não tinha toda essa visibilidade que tem hoje. Imagina, era uma coisa muito nichada. Tá. Muito nichada. Se falar, era uma coisa, eu ouso dizer, até meio marginalizada, assim. Porque era uma galera que ficava aquela coisa do bullying, de gostar de super-herói, gostar de coisa de nerd, de livro e tal. Talvez, assim, até quem esteja nos assistindo pode até se identificar com alguém que talvez sempre tenha gostado disso e que só depois de alguns anos falou, não, mas eu sempre fui fã de Harry Potter, sei lá, né? Que legal. E falou, mas você nunca comentou, porque depois a gente foi ganhando voz, né? Tá. Então, a partir disso, dentro do Fuxico, eu entrei como estagiária, começou uma coisinha ou outra a sair de lançamento de filmes, lançamentos de séries, a Netflix despontando com as suas primeiras produções originais. E, na época, a minha chefe, a Esther, ela sempre me deu toda a liberdade para falar, ela sempre incentivou muito, né, as pessoas. E acho que isso é um ponto muito importante, né? Você ter pessoas que vão puxar a sua orelha, mas ao mesmo tempo vão te dar espaço para você se descobrir. Isso é Legal. muito, muito importante. Sim, com certeza. Né?
ter um grande líder ali, né? Que não é chefe, mas essa parte de liderança, de que não vai só passar a mão na sua cabeça, Claro. mas que vai te dar espaço para você se desenvolver. Acho que principalmente vai te guiar, né? Exatamente. A partir do momento que te guia, os horizontes começam a ficar mais claros. Com certeza. Ela sempre me deu essa oportunidade e foi a partir disso que eu comecei a escrever um pouco mais, né? Nessa época também eu cursei cinema junto. Legal. Que também, por incrível que pareça, é muito recente a gente falar de uma faculdade de cinema, né? De ter um curso voltado para o cinema. Então, eu fiz as 2 faculdades juntas, porque acabava que uma matéria anulava a outra, enfim. E fui desdobrando, fui efetivada lá dentro da empresa. Legal. Na época, o Fuxico tinha uma parceria com o Terra, eles eram parceiros de conteúdo. E chegou um momento que, exatamente por isso que a gente estava falando dessa coisa de ser guiado, né? Sim. Também ter alguém que não vai ficar com aquela coisa de não, você tem que ficar aqui comigo, também é importante, claro. né? Porque a gente tem que ser guiado e tem que ter alguém que vai tirando uma rodinha da bicicleta, a outra. Para que você consiga se sozinho, fazer, claro. É lógico. Tem nada mais, acho que prazeroso, mais gratificante para um líder de ver que deu certo. Claro. E ali, naquele momento, eu falei, poxa, eu já estava fazendo alguns vídeos, né, que iam pro Terra. Em determinado momento, eu falei, quer saber? Vou dar a cara a tapa. Eu falei, poxa, a gente já se conhece há tantos anos em termos de negócio. Legal. Vamos tentar fazer aqui? Legal. Isso já formada. Isso já formada. Tá. Já formada. E eles também me deram uma oportunidade. Tá. Porque acho que a vida é isso. A vida é feita de oportunidades. Sim. Né? De pessoas que vão acreditar em você. E muitas pessoas às vezes falam, poxa, mas eu não tenho experiência nenhuma. Tá. Como que eu vou competir com uma pessoa que já está ali? Como que eu vou chegar lá e falar, olha, eu gosto muito do que eu faço, mas eu não tenho experiência. Então, essas pessoas, assim, que te olham diferente, que enxergam seu potencial, eu acho que elas foram muito importantes na minha carreira. Que bacana. Eu acho que isso faz total diferença quando você tem essas pessoas para abrir as portas para você, né? Que é o início. Sim. Como você falou, às vezes, sem experiência, se você não tem ninguém abrindo as portas para você, tudo fica muito mais difícil. Claro, com certeza. A gente fica meio restrito, né? Porque aí você começa a se deixar levar por uma série de inseguranças mesmo. Sim. Porque ninguém nasce sabendo. Exatamente. Né? Você começou do zero, eu comecei do zero, a gente vai degrau por degrau. E eu sempre falo, gente, quando a gente tá fazendo o que a gente gosta, e eu não vou entrar naquele clichê, nem naquela coisa de super positiva, tem desafio pra caramba, a gente sabe disso. Mas quando a gente tá fazendo o que a gente gosta, o importante é pegar toda essa paixão, essa emoção e ir dando a cara a tapa. Eu acho que a gente supera os desafios que vão acontecendo com um pouco mais de tranquilidade. Exatamente porque você está feliz com o que você está fazendo. E eu acho que é daí que surge muito essa ideia. Sim. A pessoa não feliz com isso, esses desafios, eles crescem na sua frente. Eles com parecem certeza. Impossíveis. Mas é porque normalmente você não está satisfeito com aquilo que você está fazendo. Sim. Então eu acho que esse é o caminho. Por exemplo, se eu vou num treinamento seu... Poxa, na minha cabeça, eu vou ter uma oportunidade de chegar perto do Wilton ali. E eu preciso que ele me veja. Sim. Eu não vou aproveitar, eu vou aproveitar essa oportunidade, né? Mas a gente tem que traçar esses espaços também. Então, porque sim, gente, a concorrência, ela vai existir. Sempre. Então, eu posso, se eu não fizer isso, vai ter uma pessoa que vai acabar fazendo. Claro. E aí você depois vai ficar lá e falar, poxa, mas eu queria essa oportunidade e tal. Então você também tem que fazer por onde. Sim. E aí vocês partiram para fazer a coluna. Isso. Aí eu consegui a minha coluna. E era também, por isso que eu bato muito nessa tecla de ir me descobrindo como profissional e me desdobrando, amadurecendo como profissional junto com o mercado também. Nessa época, especificamente dentro do Terra, não existia ainda uma vertical voltada para essa parte de filmes, para esse nicho. Não. Que legal. Era uma coisa geral, porque o Terra sempre abrangeu ali vários assuntos. Então, desde esporte, política, tinha a parte de famosos, uma nota ou outra voltada para o entretenimento e tal, mas a parte de cultura pop ali
também tava rascunho, era um rascunho só. Tá. E eu dei a cara a tapa. Eu falei, não importa se eu vou ganhar, nesse momento, R$1 ou se eu vou ganhar 1 milhão, Tá. mas eu tô com vocês, eu visto a camisa. Tá. E foi assim que eu fiz, Legal. né? Porque também tem muito disso, da gente... Um pouco de inovação ali, né? Claro, Trazendo uma inovação, claro. um produto novo, talvez, para eles. E acreditar no potencial da coisa. Legal. Né? Porque eu acho que aquela coisa do dinheiro ser reflexo do seu trabalho, ser uma Sim. consequência do seu trabalho, também é muito bonita de se dizer. É muito bonito. Todo Claro. mundo quer os boletos pagos. Porém, isso só vem a partir do momento que você acredita, Claro. né, naquilo que você está fazendo, que você veste a camisa. Exatamente. Então, veio a coluna. E aí, inicialmente, era uma coisa um pouco mais simples. Então, Tá. era mais parte de texto e tal. E era você mesmo que escrevia. Sim. Tá. Um vídeo ou outro que, por exemplo, ia sair no meu canal do YouTube. Legal. E aí, eles me davam oportunidade de publicar lá também. Tá. E junto com o portal, eu fui crescendo ali também como profissional. Oportunidades foram se abrindo. Então, começaram a vir, por exemplo, mais oportunidades de entrevistas, de viagens internacionais. Legal. Porque, contextualizando, né? A gente tem uma questão que a gente chama das junkets. Tá. Então, por exemplo, vai ter um novo filme que vai ser lançado no México. Então, o estúdio convida o veículo, obviamente convida a pessoa, né, o jornalista associado ao veículo que representa o veículo. Que eles querem. A gente vai para lá, faz a entrevista, faz a cobertura e volta com o material para o Brasil. Então, também isso foi crescendo. Eu como profissional, o Terra também dentro dessa vertente. Veio aí uma coisa um pouco mais amadurecida, que é a vertical, que até hoje chama Entre Telas. Tá. E lá eu passei a fazer para eles vídeos semanais. Legal. Falando disso, exatamente desse tema. Falando disso. Então, a gente batia, assim, organizadinho. O que vai ser lançado esse mês? Vai ter um filme X, vai ter um filme da Pixar, um filme da Disney. Legal. O que a gente pode falar? Nessa semana vai estar em voga, vai estar ali em pauta, muito todo mundo falando de tal coisa. Vamos Legal. falar sobre isso. E uma coisa foi puxando a outra. E foram bons anos maravilhosos, inclusive. Sou E muito o público grata. que é muito ligado a esse nicho, ou a esse tema, vamos dizer assim, eles gostam muito de ler sobre, de se antecipar, enfim, de entender um pouquinho do que vai vir. Nossa, é a coisa que eles mais gostam, ficar nas grandes teorias, de que um personagem vai aparecer em tal filme, Legal. De querer saber. E acho que o mercado também, ele foi se moldando junto com o público. Isso tem o bônus e tem o ônus, Claro, né? claro. Porque a gente cria um monstro aí que precisa ser alimentado, né? Porque as pessoas ficam mal acostumadas, às vezes, com algumas coisas que nem sempre a gente não, né? Os estúdios nem sempre podem, de fato, entregar o tempo todo. Claro. Né? Então, nem sempre tem um super, hiper, mega grande lançamento e tal que vai gerar... E as pessoas ficam naquela ânsia de querer. Sim, sim. Mas, em contrapartida, a gente tem um público, como você mesmo falou, muito fiel. Tá. É um público que, assim... eu tenho seguidores comigo há muitos anos. Muitos anos. Que gostam do tema, acompanham, estão sempre ligados no que está acontecendo, querem saber. Acho que é bem voltado assim. Eu chamo, não sei se esse é o nome certo, mas eu acho que em tudo na vida tem as tribos, né? Então, aquela galera que está reunida naquele tema e vivencia aquilo. Então, eu acho que nesse tema deve ter essa tribo que está sempre ali conectada. O que vai sair, qual é E a alegria deles é quando você traz essa novidade. Sem dúvida. E aí, hoje, a gente... se a gente for abrir, né, esse leque, então a gente sai de uma coisa muito nichada, de uma coisa que estava ali num microscópio para uma coisa macro, que hoje não precisa, assim, os números falam por si só. A gente tem a CCXP, por exemplo, que é o maior evento de cultura pop do mundo. São milhões de investimentos, são milhões de retorno financeiro.
Não vou entrar em números aqui, até porque eu Claro. sou leiga, mas tô falando dessa parte que eu tenho certeza, né? Esse evento é aquele que a galera vai toda vestida. Isso, tem. Aí eu tô falando como um cara que olha na televisão, isso? Mas o tem os pessoal acho que vai todo cosplays. com isso. Sim. Com os personagens e tal. E é aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. É. Sempre dezembro. Tá. Comecinho, geralmente primeira semana de dezembro ali. E tô falando de um público de milhares de pessoas por dia que passa ali. E muitos grandes nomes, né? Porque além do evento ser um encontro dessa tribo, né? Que hoje é legal, a gente vê, é um evento super familiar. Tá. É um evento que a gente vê, por exemplo, o pai levando o filho, que já gosta, que já curte. A gente tem alguns dos maiores nomes dentro do segmento do entretenimento vindo aqui para o nosso país. Tá. E lá tá exposto, quem expõe, na verdade, dentro do evento? São inúmeras marcas, tem grandes patrocinadores. Então, a gente tem no palco... Ligados ao tema. Sim. Sempre, né? Direta e indiretamente. Então, a gente tem desde Fanta, Cinemark, tem uma série de patrocinadores ali, até parte de telefonia, tipo a Oi, e que sobem ali estandes gigantescos, fora, óbvio, os estúdios. Então, a gente vai... os estúdios estão lá, então. Com certeza. Legal. Warner, HBO, Netflix. E eles oferecem... porque você pode tirar um dia inteiro para ficar lá. Porque são grandes ativações. Então, você... por exemplo... Ano passado tinha um filme específico da Netflix que ia ser lançado, de um diretor grande. Você podia entrar e fazer uma cena do filme, gravada em 4K. E ter aquilo para você ali, para você guardar. Fora o que gera de burburinho em rede social. Na verdade, eles oferecem muito uma experiência para a pessoa que tá ali, né? Que a pessoa tenha alguma experiência com algo que faça com que ela saia dali satisfeita, enfim. E é um fenômeno, né? Porque a gente está falando de credenciais que esgotam. Olha só. Rapidamente, geralmente as principais credenciais, por exemplo, que dá acesso a todos os dias, isso esgota muito rápido. E tudo tem o aquecer o público. Então, a gente tem os brinquedos, né, os colecionáveis que só vão vir para a edição deste ano. Entendi. Então as pessoas ficam ali na fila para ser o primeiro a entrar para pegar aquele colecionável. Que legal. E é um mercado, assim, financeiramente falando, é um público que consome, é um público que investe, mesmo. Que está ali pela paixão, que tem... a gente une investimento... É um público que consome, mas porque também tem uma questão de investimento afetivo. Né? Sim, uma ligação emocional. Teve um ano muito legal que a Estrela teve um stand gigantesco lá e que eles relançaram bonecos antigos. Olha. Então, assim, que as pessoas entravam lá e falavam, não acredito, vou ter oportunidade de comprar, ou eu perdi o meu quando eu era pequeno. Então, que legal. É um mercado que eu falo que ele é muito especial, porque é um público que consome, é um público que aposta, é um público que vem com você. Que legal. Então... E quanto tempo você ficou com o projeto do Terra? Wilton, acho que foram aí pelo menos uns 4, 5 anos. Pelo menos. Até a coisa ser lapidada, né? E se tornar uma coisa de ter aquela rotina. Uma vez por mês eu vou lá gravar e tal, aquela coisa toda. E aí depois, foi até em março desse ano, encerrou nossa parceria em si. E eu cheguei no pessoal da Jovem Pan. Que bacana. E aí foi, mais uma vez, né, o pessoal que acreditou em mim. Então, eu tive mais guias aí, né? O Thiago, a Luísa, que é diretora de redes sociais lá. E eles olharam e falaram, vamos. Não sei para onde direito, mas vamos, sabe assim? Entendi. Então, vamos desenhando junto mais uma vez. Então, essa parte de conduzir e ser conduzida ao mesmo tempo, acho que sempre acompanhou. É gostoso a gente também se deixar levar um pouco. Claro. Porque às vezes a gente fala, nossa, mas eu quero ter tanto uma coisa mais garantida ou uma coisa mais estruturada. E é óbvio que todo mundo quer ter essa segurança. Claro.
mas às vezes a gente precisa se deixar levar um pouco, porque acho que aí é nesse mistério que a coisa também desdobra, sabe? Legal. E aí você começou na Jovem Pan. Sim. Já com esse projeto, para eles inovador, talvez, um pouco ou não? Na verdade, porque a Pan sempre teve uma parte muito mais voltada atualmente para outras frentes, Tá. né? Então, parte de esporte, parte de política. E eles estavam carentes também, pelo que eles me passaram, né? De falar, a gente não tá dando muita atenção pro entretenimento ali. Tá. E aí eu lembro da Luísa numa reunião, ela falou, mas o que você quer fazer? Tá. Aí eu falei, olha, o que eu posso oferecer é isso aqui. Vamos tentar? Vamos desenhar junto? Vamos, então, bora. Legal. E lá eu encontrei também outras pessoas que estavam fazendo pelo amor de fazer mesmo, né? De acreditar naquilo que estava falando, de acreditar naquilo que estava sendo, de certa forma, passado para frente de informação em termos de notícias, de entretenimento. E aí hoje eu faço alguns conteúdos para eles, a gente bate, olha, tem esse assunto, vocês acham que vale? Acho que rende. Ou não, esse assunto não. E lá especificamente você trabalha com o quê? Vídeo ou... Os dois. Os dois. Eu faço as matérias escritas, escrita. envio para eles. Legal. Às vezes com uma dica de cinema, às vezes uma dica do que assistir num streaming. Tá. E parte de rede social no Jovem Pan Entretenimento, que é a parte de Reels, né? Então, por exemplo, saiu a notícia durante um evento enorme da Disney, que foi há umas 2 semanas atrás, sobre um ator que estava voltando, o ator que faz o Homem de Ferro. Tá. E que foi um acontecimento, né? E aí, mas qual foi a virada? Por que ele resolveu voltar? Aí a gente fez um vídeo falando das exigências dele. Que legal. Aí foi para 300 mil visualizações. Então, a gente foi... tudo muito recente o que eu tô contando aqui. Mas é isso. Mais uma vez, eu acho que acreditaram em mim e ter alguém que acredita em você dá um quentinho no coração e também aquela sensação de que você tá no caminho certo, sabe? E a parte das entrevistas que você faz bastante, isso já é só da PAN ou vem de antes também? Não, vem de antes, né? Eu falo muito que a parte do Fuxico foi muito uma escola para mim, né? Porque quando eu entrei como estagiária, eu fiz toda a cobertura, todo tipo de cobertura de pauta. Então, desde coletiva de imprensa até outros eventos, tipo, que reuniam grandes personalidades que você tinha que pegar uma palavrinha ali. Que foi o grande dar a cara a tapa, né? Você não vai tá com medo, vai com medo mesmo. Claro. Não tem o que fazer, você precisa voltar com o material. Claro. E por um lado, hoje eu olho pra trás e falo, ai, que delícia, né? Sim. Que bom que alguém falou, vai. Claro. Né? Eu acho que aprende muita coisa. Com certeza, porque você pode ser guiado até aqui, daqui pra frente você tem que fazer. Sim, exato. Né? Então, ali eu ainda não tinha a oportunidade dentro do mercado do entretenimento, do cinema, dessas coisas. Porque era uma realidade que estava acontecendo muito longe da gente. Quem fazia era uma coisa muito específica ali. Isso já existia lá na gringa, dos jornalistas entrevistarem. Mas naquela época, para mim, pelo menos, quem fazia era um ou outro. Mas não era um grande investimento da parte dos estúdios aqui, falarem, não, vamos levar tal veículo, tal veículo, tal veículo. E aí, foi no Terra em si que eu tive mais essa virada. Legal. E aí foram acontecendo. E aí eu tive, entrevistas muito incríveis, assim, Brad Pitt. Eu acho que você vai também conhecendo pessoas que, além de entrevistar... Eu acho que, principalmente em todo o setor hoje, isso faz muita diferença. Que é o relacionamento, que é você ter o conhecimento com as pessoas. Sim. E isso vai te abrindo as portas que você comentou. Claro. Vão te dando novas oportunidades de poder fazer outras coisas. Além de tudo isso que você faz, o que você considera nesse período que te abriu novas portas? Tudo isso. Você comentou, antes da gente começar aqui, você comentou da internet. Sim, que foi uma coisa que aconteceu em paralelo, né? Porque também o Instagram estava crescendo naquele momento, a gente estava vivendo muito a questão da rede social, como eu comentei, né? As pessoas postavam foto do prato de comida, né? Aí o Instagram veio
crescendo para um lado mais de lifestyle, onde também foi meio complexo, gerou muita discussão, porque as pessoas estavam muito preocupadas em passar uma vida XYZ, parte de blogueira, né? Tá. Assim, veio um boom de blogueira fitness. E aí, aos poucos, a coisa foi desconstruindo, porque a gente passou a querer ver quem é você no seu dia a dia. Tá. E muito disso veio também graças aos stories, que na época não existia. Sim. Veio depois, né? Veio Snapchat, aí veio os Sim, stories, é verdade. né? É isso mesmo. Então, uma coisa foi puxando a outra e a internet sempre andou em paralelo, porque é uma coisa que eu sempre bati muito na tecla. Eu amo ser produtora de conteúdo, mas, acima de tudo, eu amo ser jornalista. Eu gosto de contar essas histórias. Legal. Então, unir as duas coisas para mim, isso foi um diferencial. Eu ter mais no meu cardápio a oferecer. Tá. Ser multifacetada foi uma vantagem. Porque, às vezes, fazer o que eu faço, eu acho que ninguém é insubstituível. Claro. Então, fazer o que eu faço, qualquer um pode fazer. Mas isso aqui, eu também posso te oferecer isso. Mas eu posso te oferecer aquilo. Entendeu? Acho que um grande divisor de águas também, para mim, foi a parte de ter o inglês. Legal. Que acho que também trazendo para a internet hoje democratizou um pouco mais. Tem muita coisa no YouTube, aula grátis. Até mesmo se a gente pegar TikTok mesmo. Outro dia eu parei numa live que a professora estava ensinando chinês grátis. Caramba. Então, assim, é uma coisa que democratizou muito, mas ter uma segunda língua também é importante para você ter o networking, para você poder ter outros contatos. Claro. E mesmo lá fora, nas oportunidades que eu tive lá fora, Sim. eu tenho contato com os jornalistas. Legal. Quando acontece deles virem ao Brasil ou de eu estar fazendo uma entrevista lá, são sempre as mesmas pessoas. Sim. Né? E acho que também uma coisa que foi um diferencial é estudar esse mercado, como não só esse mercado, mas o mercado de forma geral, como uma grande roda gigante. Às vezes a gente vê as pessoas que estão ali em cima, Claro. mas às vezes a gente pode estar ali embaixo também. Sim. Então, sempre tratar todo mundo, não importa se você está no maior veículo ou no menor veículo, não importa se hoje você representa o maior estúdio ou o menor estúdio. Legal. Todo mundo e tem que ser tratado da mesma forma, porque a gente vive um mercado de oscilação. Sim. Né? Então, eu acho que nessa parte de artista isso acontece muito, né? Sim. Na parte de televisão, cinema, enfim. Eu vejo que a gente tem aqui por hábito conversar com algumas pessoas e é muito nítido isso, que tem uma oscilação muito grande. São períodos que, às vezes, a pessoa tá super exposta, tá num veículo grande, tá acontecendo uma situação para ela super favorável. Sim. Mas que aquilo nem sempre vai continuar daquela maneira. E às vezes muda, de repente ela já tá, vamos dizer assim, a gente cai um pouco no esquecimento. Total. E eu acho que isso nos últimos 20 anos a gente foi vendo, principalmente com a questão da internet, ela interferiu muito nisso. Com certeza. Antigamente a gente tinha um padrão chamado televisão. E hoje a gente já não tem mais só esse padrão televisão, então a internet eu acho que mudou um pouco esse rumo. Porque a internet, ela expõe muito alguém num curto período de tempo. Exato. Da mesma forma que ela esquece alguém num curto período de tempo. Exatamente. Né? Mas... Acho que da mesma forma que a televisão. Sim, Você mas tá acho que lá, era um pouco mais duradouro, talvez. Acho que a concorrência era menor, talvez. Acho que a concorrência era menor, então as pessoas conseguiam se perpetuar por mais. Eu acho que quando você deu mais voz às pessoas, essa concorrência cresceu. Então é por isso que eu acho que esse sobe e desce acelerou. Então, hoje... E o volume de informação, né? Sim, exato. Chega tudo o tempo todo. Exatamente. Que é uma coisa também que eu acho que foi... nessa transição pós minha coluna do Terra... a gente acaba se aconselhando com as pessoas, né? Mais próximas. Eu fiquei aí 1 mês, 2 meses, tentando entender o que eu queria fazer. Porque eu tinha muitas amigas que trabalham no mesmo meio que eu, que falavam, vai você, independente de um veículo. Tá. Entendeu? Amigas que são super bem estruturadas. Eu brinco que elas são os próprios veículos, né? Claro. E que fizeram dessa paixão também profissão delas, enfim. Claro. E aí eu falava, poxa, mas eu volto naquele meu lema. Antes de ser produtora, eu gosto tanto de ser jornalista. E aí foi por isso que eu não deixei
de ir atrás de um veículo, de querer me associar a um veículo. Porque eu acho que, para mim, é o casamento que me faz bem. Claro. Né? É o casamento que funciona para mim. Então, também é interessante a gente avaliar um pouco do que faz sentido pra gente. Claro. Porque às vezes você olha e você fala, ai, tá, mas passei tantos anos fazendo isso, me associando àquilo, será? E às vezes a gente tem a sensação de que a gente tá dando um passo para trás. Sim. Pela mudança. Pela mudança. Claro. Né? Ou que às vezes nem tanto é uma mudança, mas tá agregando. Pois é, você fala, poxa, mas será? Aí você começa a falar, aí começa uma paranoia. Ai, mas se eu não estiver ali, talvez eu não vou ter essa oportunidade, eu não vou ter. Só que, às vezes, a gente precisa tirar um pouco dessa estrutura tão rígida para falar, peraí, eu posso enxergar um horizonte maior, posso ver uma coisa, posso expandir o que eu estava acreditando. Que legal. E foi isso que eu fiz. Assim, foi isso que eu fiz. É muito legal. Eu acho que você cai numa zona de desconforto. Total, né? Mas que pode se transformar numa grande zona de conforto no futuro. Acho que não tem como. Acho que quando você se vê ali numa situação, eu vou usar uma expressão que vai parecer meio dramática, né? Mas de desamparo. Sim. Como a gente brincou, né? Sem as rodinhas da bicicleta. Sim. E você tá ali no meio de uma rampa, tá numa ladeira, ou você aprende a frear e contornar, ou vai bater. Mas sem aquilo, você vai ficar sempre refém das rodinhas da bicicleta. Exatamente. Então, assim, foi mais ou menos isso, né? Eu ficava... E também a gente entender o quanto aquilo estava te colocando para frente e o quanto aquilo te deixou, talvez, um pouco dependente. Claro. Né? Ai, não, eu preciso fazer isso, eu preciso estar associada àquilo. Será mesmo? Exato. Então, quando tiram isso, você fala... tá, agora sou eu por eu mesmo. Claro, com certeza. Vamos ver por onde eu quero começar. Que legal. A gente tem algumas fotos que você enviou. Deixa eu pedir para o pessoal colocar para a gente olhar. Aqui é você. Aí foi uma gravação do... O TikTok, ele também abriu uma oportunidade. Isso foi ano passado, se não me engano. Foi ano passado. Finalzinho do ano passado. Eles selecionaram alguns produtores de conteúdo voltado para esse meio de cultura pop. Também fizeram com outros nichos. Mas o TikTok... ele abriu um espaço pra gente, e um estúdio, para que a gente criasse conteúdo com toda a estrutura. Que legal. Então... Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Tá. Foi durante eles selecionaram algumas pessoas e falaram, olha, dia tal, você pode gravar quantos vídeos você quiser. Olha só. Nessa estrutura deles. Tá. Então, você tinha toda a estrutura de câmera, toda a estrutura de iluminação, você podia montar ali aqueles cenários, aquelas coisinhas da forma que você bem entendesse. Legal. Eles entregavam esse material e aí era só você editar ali, fazer o basiquinho e jogar nas tuas redes. E particularmente, essa gravação ficou muito bonita. Que legal. Bacana. Pode passar? Essa daí também... Também no mesmo local? No mesmo local. Tá. E aí, você vê que eu tô até com uma outra troca de roupa. Porque a gente foi... Eu acho que eu gravei explorando nesse dia uns 6, 7 vídeos curtinhos, assim. Que legal. E eles deram também todo o apoio. Foi mais uma porta que se abriu. Claro. Outro momento onde a gente se sentiu visto, né? Porque às vezes a gente produz. E isso vale para qualquer meio, né? Wilton, acho que... você ter o retorno, que seja um elogio, que seja um feedback. Claro. A gente não pode trabalhar em função de achar que todo mundo tem que nos dar reconhecimento. Mas que delícia que é. Sim, obviamente. Né? Todo mundo quer. Poxa, você falar, tá valendo. Então, esse tipo de coisa, você fala, poxa, a plataforma, né, aqui no Brasil... E acho que te incentiva a fazer mais, a continuar, com certeza. Então, assim, foi uma oportunidade muito legal que eu tive com eles. O TikTok se tornou um grande parceiro. Eles têm sempre iniciativas muito legais em termos de evento, palestras e tal.
Então, eu trouxe essas fotos. Essa foi uma rede que eu não me seduzia. Não, É porque eu venho, né, da época do Facebook e aí começou pro Instagram e aí fiquei um tempo lá atrás e tal e falei assim, cara, putz, é muita coisa, não vai dar certo isso aqui. Aí eu fui lá, fechei o Facebook, falei assim, não, deixa o Facebook de lado e tal. E hoje eu fico só com o Instagram. E aí é mais recente a questão do TikTok, né? Aí o pessoal começava a perguntar, você não tem? Eu falei, não, cara, não tenho, deixa eu tô... Não, mas também... acho que tem gente que tá super envolvida, tem várias, obviamente, Sim. né, galera? Principalmente acho que o pessoal muito adolescente, mais jovem, novo, é mais impressionante, novo. né? Sim. O pessoal tá super engajado ali. Mas é interessante que o TikTok, ele também, trazendo esse papo um pouco mais de mercado, inicialmente, a minha primeira lembrança de TikTok, ela foi quando a pré-pandemia, Tá, quando as coisas estavam começando a ficar meio esquisitas, eu tava no México, tá. a convite da Disney, fazendo uma entrevista do filme da Mulan, que ia ser lançada uma versão live action, né, com atores. E aí, eu lembro de estar no quarto do hotel, sozinha ali, e as pessoas, nossa, Vicky, mas as coisas fecharam, porque aqui tá fechando. Eu falei, olha, aqui ainda tá tudo normal. E naquela época, foi o primeiro contato que eu tive com o TikTok, era basicamente, eram as dancinhas. Tá, começou assim, né? Não tinha informação no sentido de coisa de curiosidade. Ok. Era parte de dancinha, beleza. Com o tempo, o TikTok ele foi se estabelecendo e acho que é um caminho natural e muito interessante, porque eu comecei a consumir o TikTok dessa forma e é muito bacana como ferramenta de busca. Ok. Então, por exemplo, a gente estava para fazer uma viagem internacional. Você coloca lá no TikTok o nome de um restaurante que você quer, já aparece... Los Angeles. Ai, que legal. Já tem o vídeo da pessoa que foi lá, já tem o vídeo de quem gostou, de quem não gostou, como foi a experiência, quanto custou. Que bacana. Então, assim, também é uma plataforma que foi amadurecendo e se encontrando. Eu acho que agora também já mais comercial nesse sentido, né? Sim, Talvez sim, algo sim. que antes não tanto e agora mais comercial com esse tipo de conteúdo para quem vai consumir. Isso é legal. Pode passar? E foi uma entrevista que eu fiz faz pouco tempo. Eles fizeram um filme. É desse filme. É desse filme? É desse filme, Ah, tá. Que é... Ai, como é que chama esse? Eu não lembro o nome do filme. Eu sei que eu fui assistir porque eu sou super fã de filme brasileiro, então... Eu esqueci, tá. Mas era... não sei o que, do amor, como é que chama? Evidências? Evidências. Evidências. Evidências do amor, isso. Eu tava com sintonia do amor na cabeça. E aí, foi muito legal, primeiro porque o Fábio, ele rende muito nas entrevistas. Sim. Ele é um amor de pessoa. Tem jeito de ser super divertido. O que você vê na televisão é o que você vê nos bastidores. Imagino. E quando eu soube que ia ter a Sandy, eu nunca tinha entrevistado a Sandy. Legal. Imagina, a Sandy, né? Independente de qualquer coisa, você fala... Alguma memória você vai ter envolvendo Sandy Júnior. Enfim, eu tinha gostado. O filme é muito legal, muito divertido. Nós fomos assistir, é bem divertido. É muito divertido, dá pra dar umas risadas. E essa entrevista foi muito, muito, muito legal. Foi aqui em São Paulo? Foi. Bacana. Que Porque legal. Porque o Fábio, a Sandy, ela é toda bonequinha. Sim, mas e o comedida. Fábio é muito despachado. Então, ele quebrava o gelo, assim, de uma forma muito legal. E aí, contou de várias situações. Tem uma cena onde ele usa só um tapa-sexo. Tem. E ele não contou que ele ia aparecer assim. Então, a reação da Sandy no filme é 100% genuína. É verdadeira. É muito legal. Essa daí foi uma entrevista Eu até especial. tenho a gente conversou um pouco, eu tenho uma particularidade um pouco diferente. Eu falo que eu sou, para essa questão de cinema, né? Eu não sou tão ligado, mas... Eu gosto muito de cinema brasileiro, então, nacional. Praticamente eu assisto todos. Então sai no cinema, aí a gente vai lá e assiste. E o que me levou a isso foi que, desde novo, eu nunca me identifiquei com as legendas dos filmes, pra ter que ficar lendo. Eu falava, cara, mas enquanto eu tô lendo, eu perdi a cena, aí eu fiquei com isso.
Aí eu comecei, falei, não, quer saber? Eu vou assistir só filme brasileiro, que daí eu resolvo o meu problema nacional. E aí, até hoje, se você me perguntar, pô, simplesmente todos. E uma coisa que eu acho super interessante é que a gente tem, né, infelizmente aqui no Brasil, não é um público tão pensante por esse lado, né? Acho que não sei se eu posso dizer, um tanto quanto preconceituoso em cima disso. Não foi não foi 2 vezes que eu fui no cinema, tava eu e minha esposa, por exemplo, e você ter mais 2 pessoas sentadas só. Então, isso é uma realidade muito cruel no Brasil, muito cruel. Então, por diversas vezes a gente vai assistir filmes e você tem 2, 3 pessoas só sentadas. E eu ainda acho que isso é um desafio muito grande aqui no Brasil. E filmes que, na minha concepção, são muito bons. Eu adoro, muitos de comédia, é super legal. Mas acho que a galera ainda tem esse apego com lá fora, vamos dizer, né? Os gringos. Certeza. E um certo olhar pejorativo aqui. Mas foi no Brasil que foi feito e tal. Eu acho que tem que aí é um papo, uma discussão longa sobre a questão de cinema, de streaming, né? Agora a gente tem as distribuidoras e os estúdios muito ligados ao streaming. Então, muitos filmes saem do cinema, pouquíssimo tempo já estão no streaming. Tem uma questão também de que a realidade de ir ao cinema, ela é uma realidade cara. Ainda mais quando você vai com filho. É uma pipoca, um refrigerante, é o estacionamento. Se a gente colocar na ponta do lápis. Então, as pessoas acabam, infelizmente, né? Priorizando um filme gringo, né? Um grande, super lançamento. Sim. Mas eu acho que de tudo que eu vejo, desde que a gente começou esse pré-conceito, ele vem se desatando aos poucos. Melhorando um pouquinho. Ainda bem. Ainda acho que assim, a gente saiu muito daquela coisa só da comédia nacional, muito estereotipada. Uma coisa que só fala da realidade do suburbano, só fala da realidade da... Por quê? Porque como a gente tinha pouco investimento... A galera falava, vamos investir no que vai dar retorno. Então, era uma coisa muito assim, falar da coisa, da realidade do suburbano, falar da realidade ali das favelas, que tem que ser falado. Claro, Mas a gente tinha outros projetos tão legais, por exemplo, um projeto como esse daqui, que também queria ter lugar. E o Brasil não é só isso, né? E a diferença, obviamente você tem mais acesso a isso, a diferença de investimento é muito grande para um projeto desse com um projeto da gringa. É muito, muito diferente o orçamento de uma coisa ou de outra, né? É muito. Por isso que eu acho que reflete no próprio... Eu acho que agora o Brasil, ele tá saindo, como eu tava falando, né? Dessa questão de só contar, só fazer sempre o mesmo recorte, né? Trazer outras coisas, apostar em outras coisas, como essa questão de uma comédia nacional como essa. A gente vai ter agora Auto da Compadecida 2, que foi um fenômeno, né? A gente vai ter agora, depois de... Foram 7 anos aí, até sair de fato do papel, a série de Cidade de Deus, né? Então, a gente trazer também esse lado do Brasil... continuidade de algumas coisas que deram muito certo, mas também dar voz para outros projetos, também é interessante. Né? Eu vi algumas fases também, né? Eu peguei, por exemplo, uma fase muito forte do Hassum, então ele tinha projetos, Hassum, né? E ele tava ali, era um filme, outro filme e tal, e muito forte, e também eu acho que porque rende, né? Ele chegou na hora que ele tava rendendo muito, e nesses pontos eu percebia ali o cinema um pouco melhor, aí você percebe já, porque é número de pessoas, aí você olha, tá um pouquinho melhor. Mas alguns projetos eu vi sofrer muito, assim. Pra mim, que tô o tempo todo, eu acabo tendo essa percepção. E alguns projetos eu vi sofrer muito, assim. Que você olha e fala, cara, não emplaca, não... Assim, o que me deixa feliz, por um lado, é que nessa coisa do ir para o streaming, às vezes a gente vê projetos que no cinema a galera não foi, mas que no streaming consumiu. Que legal. Entendeu? Então, às vezes, até hoje a gente tem nas plataformas opções até de aluguel de filme, ou compra de filme, né? Que tem as duas opções. Ou você aluga e pode assistir em 48 horas, ou você pode, se não me engano, ou você pode comprar e ter para sempre ali o filme. Mas os brasileiros, inclusive a iniciativa do Star Plus, né, que agora virou tudo uma coisa só, um conglomerado só, que é o Disney Plus, eles lançaram muitos filmes nacionais muito legais. Que legal. E alguns foram direto pro streaming e tudo bem,
né? Porque aí você Sem tem... passar pelo cinema, Sem você passar disse. pelo cinema. Tá. Ok, é produção nacional que está empregando, desde o câmera até a faxineira, até o cara que faz o microfone. Legal. O importante é a gente ter esse volume e dar vazão para outros projetos. Claro. A gente tem tantas opções, de tantas séries, de tantas nacionalidades, de tantas culturas, e que se tornaram fenômenos, como o Round Six, que foi a primeira série sul-coreana que furou a bolha e que foi da Netflix, que é da Netflix, né? Que o Brasil também. Vamos colocar para frente mais projetos, mais visões, mais Legal, histórias. claro. Né? Então, Isso é muito bacana. Pode passar, por favor. aí é o Keanu Reeves, que eu fiz de John Wick 4. Tá. John Wick, que é uma das maiores franquias em termos de número de audiência de receita, né? Do mundo aí, da história do cinema. A gente tem outras, como Jogos Vorazes, Velozes e Furiosos, mas John Wick, eu brinco que John Wick, se tiver 29 filmes, todos vão ser um sucesso. E eles são um sucesso no cinema e são um sucesso no streaming também. Tá. Essa entrevista foi numa CCXP, então o Keanu Reeves, ele veio. Keanu Reeves, que a gente não precisa nem exemplificar muito, ele fez Matrix, né? Eu ia te perguntar se essa questão do Matrix é a primeira grande dele ou não, ou já existe ele antes disso. Não, Matrix foi o que projetou. Virou a carreira dele, né? Virou um marco na carreira dele, no mundo do cinema. E pra mim, Matrix é uma coisa assim, atemporal. Vão se passar 40 anos e vai continuar lá com a mesma mensagem, o que significa, porque rompeu muitas questões, né? Matrix foi uma ruptura e abriu um horizonte do que não estava sendo feito. Foi uma coisa, assim, surreal. Eu tenho uma memória afetiva com meu pai, que ele me fez ver Matrix na época, e eu falava, meu, que filme maluco. E era maluco, né? Maluco, e você falava, caramba... Como que alguém pensa nisso, né? E John Wick agora vai ter um spin-off, né? Que vai ser um filme que a gente chama que é filme derivado. Então, é uma história paralela de uma personagem de John Wick. Pra você ver, o sucesso é tanto que ele consegue emplacar outros personagens, né? Assim como foi, por exemplo, o Game of Thrones, que é um fenômeno que desdobrou pra Casa do Dragão, que conta a história... trocentos anos antes da história original. Então, essa entrevista aí foi muito, muito, muito legal. Essa salinha era muito pequena. Que ano que foi isso? 2020, acho que foi 22 esse. 22? 22, que legal. Se não me engano. Que bacana. E a salinha era muito pequena, tinha muita gente. E ele é um cara mais sério, ele é um cara, posso dizer, até meio tímido. Tá. Mas foi uma das entrevistas, assim, que eu tive... Legal, eu acho que até pra você como história, carreira, acho que isso tem um valor muito alto, né? Completamente, Wilton. Isso daí é ouro, assim. Que legal, que bacana. Quanto tempo de entrevista? Geralmente é bem rápido, 4 minutos. Nossa, é uma curiosidade que eu tinha, é rápido? 2 perguntas, 3... Vai depender muito de quem... Se a pessoa está disposta a falar, se a pessoa não está disposta a falar. Caramba. Já saí de 4 minutos ali, que eu falei... Gente, eu não vou ter nada para apresentar. Assim como eu já saí de 4 minutos quando veio aqui para o Brasil a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha. E a Patty Jenkins, que é a diretora. Eu tinha 4 minutos com as duas. Falei, o que eu faço, né? Só que eu saí, elas responderam num timing tão legal ali. Fluiu. Que eu falei, nossa, 4 minutos que renderam por 20. Que legal, foi que bacana. Foi ótimo. Show. Pode passar? Aí é um outro tipo de entrevista, né? Por isso que eu até trouxe essas duas. Essa série chama The Boys, que é uma série original do Prime Video. É uma adaptação de uma história em quadrinho. Eles adaptaram e em termos de produção, de roteiro, a coisa é uma obra-prima, que é basicamente, só contextualizando, é como se os heróis, a fama, o dinheiro subisse na cabeça, do tipo, a gente é herói, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, vocês não podem falar nada. Então, o herói é o anti-herói, sabe assim? Sem limite nenhum, pra nada. E
Eles vieram pro Brasil e nesse dia a gente foi no hotel ali no Palácio Tangará, ali no Morumbi. E aí o que eles fizeram? Também rolou a entrevista individual, que nem a gente mostrou agora do Keanu Reeves. Mas porque às vezes o estúdio traz pra São Paulo, por exemplo, e eles tiram o melhor daquela oportunidade. Não vai dar para todo mundo falar com eles individualmente. Ok. Então, a gente vai fazer o quê? Uma entrevista uma coletiva de imprensa? Ou a gente vai fazer um tapete vermelho? Como que a gente pode otimizar o nosso tempo? Porque eles também ficam muito pouco tempo, né? E nesse caso aqui, eles ficaram parados. Os atores eram 6 atores. Eles ficaram parados, enfileirados ali. E nós, jornalistas, a gente ia se movimentando para não ficar aquela coisa do cara andar e todo mundo. Claro. Então tinha uma fila, aí era a minha vez de falar com você, conversava legal. E tal, consegui tirar uma foto. Terminei aqui, ia pro outro. Foi muito legal, foi um esquema bem que o Prime Video fez. Foi muito organizadinho, rendeu pra caramba. Que legal. E foi um esquema que eu gostei muito, assim, porque é legal quando rende. Claro, né? É bom. Pode passar, por favor? Tá Aí, muitas entrevistas boas, né, com pessoas... E hoje, falando mais desse momento atual, já mais engajada na PAN, né, e as coisas seguindo, tanto no TikTok também, qual que é a ideia para o futuro? Qual é o planejamento que você tem, ou o plano, né, que você tem para as suas atividades profissionais? Wilton, acho que hoje eu vou continuar... O meu curto, médio e longo prazo é continuar hoje com a PAN. Ter também a minha... acho que não é solidificar a palavra, mas fincar cada vez mais o meu pé nessa parte de produção de conteúdo, levando o conteúdo que eu acredito. E me renovando. A gente não pode ficar sempre fazendo a mesma coisa. Né? Porque o que a gente estava falando antes, né, sobre a velocidade das coisas, me renovar, me descobrir, mas também não ficar me punindo caso eu não consiga acompanhar a velocidade de tudo e de todos, né? Então, continuar fazendo o que eu faço, fazer as minhas entrevistas que eu amo de paixão, apresentar as coisas que eu gosto de apresentar, porque no final é isso. Eu acho que o resumo de tudo é que eu sou uma comunicadora apaixonada e eu espero poder fazer isso por longos anos. E o que é mais fácil, entrevistar ou ser entrevistada? Entrevistar. Entrevistar? Com certeza. É mais fácil? É muito mais fácil. Quando me perguntaram isso, eu respondi que eram coisas muito diferentes. Sim. Eu falei, olha, são coisas muito diferentes. Depende o que e depende como, né? Sim. Eu acho que são particularidades quando você está perguntando e quando você está não, respondendo. Aqui na minha cabeça eu já poderia ter soltado umas 10 perguntas, tá? Pra você. Mas eu falei, não, eu vou ficar aqui. Não tem problema, vai faltar oportunidade. Você pode perguntar, se estiver dentro do que eu consiga te responder com o maior prazer, sem problema nenhum. Eu acho que nessa parte bem que você trabalha, até comentei com você antes de começar aqui, e tem essa particularidade, talvez diferenciada das pessoas, né? Quando eu falo dessa questão de filme nacional, eu vejo que... muito legal. É legal, mas é muito diferente, né? Eu até comentei sobre um pouco de preconceito, porque quando fora a gente coloca isso, fora que eu quero dizer com as pessoas, fui ver tal coisa. Você percebe, às vezes, do jeito que a pessoa te olha, né? Do tipo, mas você foi ver tal coisa? Tipo, como se fosse assim, o que você foi fazer lá? Só você foi fazer isso? Porque eu não vou, o pessoal não vai, né? Mas eu acho que são particularidades e acho que a gente vai aprendendo a gostar também. Tem coisas, que nem a questão de série, eu vejo que a galera vai, um vai gostando, depois vai passando pro outro, aí muda, enfim. E eu acho que isso é um pouco, como você diz, é um pouco mais recente, né? Talvez antigamente a gente tinha algumas coisas semelhantes a uma série, mas que não levava esse nome. O que eu fui percebendo ao longo dos últimos tempos é isso. Que, poxa, assistia tal coisa, muito semelhante a uma série, mas não se dava esse nome para aquela... Enfim, aquele roteiro que você estava assistindo, né? Eu acho que isso aconteceu muito no mercado. A coisa da questão do... Um seriado, talvez, antes. Era um seriado. Era um seriado. Por exemplo, Chaves, Chapolin, não deixa de ser um seriado, né? Com trocentas Mas há uma diferença mesmo entre seriado e série? Ou não, é a mesma nomenclatura coisa. Mesmo? Nomenclatura. Ok. Mas eu acho que o formato, a forma de consumir mudou e, por consequência,
as coisas foram mudando também, a forma de levar isso para o público. Então, hoje a gente tem polêmicas que antes não existiam, de tipo, solta uma temporada inteira de uma vez ou solta semanal. Tá. Que aí disso vem um fenômeno chamado o binge watching, que é quando você faz a clássica maratona, que você assiste tudo, sei lá, em 12 horas. Tá. Então, você vê como a coisa volta para aquele começo da nossa conversa sobre o mercado se descobrir e a gente se descobrir com ele. Claro. Né? Então, termos novos que foram surgindo, formas de você consumir que antes a gente não tinha. Claro. Às vezes a pressa. E aí vai ter gente que vai falar que, poxa, essa série tinha que ser semanal, porque é uma série mais densa. Não, mas eu quero assistir tudo de uma vez. Claro. E a questão da produção brasileira, que eu falei sobre novas formas de contar histórias e contar novas histórias e colocar holofote em novas histórias. Eu falei do Prime Video. Tem uma obra-prima no Prime Video, que é uma série original, que chama Cangaço Novo. Que legal. Que fala sobre o novo cangaço. Tá. Né? Então, aquela coisa de Maria Bonita, né? De Lampião. O que é esse cangaço novo? Então, a gente está falando de um Brasil, mas a gente está colocando um holofote numa outra história. Num outro período, talvez, da nossa história, né? Uma coisa, assim, um elenco impecável, uma coisa... É um absurdo, assim, é uma série que você coloca... Vale a pena. Brasileiro e com gente de talento, e que bom que a gente está vendo sair do papel outras histórias. Que legal, né? que bacana. Vou aproveitar para dar uma olhadinha nessa... Por favor, você vai gostar muito. Que legal. Muito legal. Maravilha. Muito legal. Deixa eu te presentear com uma caneta nossa, que linda! Personalizada. Espero que você goste e que traga muitas coisas boas aí, energia boa. É isso, para assinar os contratos. Amei! Todas as vezes que você for assinar, você vai lembrar da gente. Com certeza, pode ter certeza. Que Todos bom. os contratos serão assinados agora. Maravilha. Com ela. Te agradecer de estar aqui conosco, contar um pouco da sua história, falar um pouco desse mercado diferente. Acho que vale a pena, a gente tem que estar sempre aberto a conhecer, a poder entender. E sempre que você traz isso, eu acho que você estimula quem talvez não está tão conectado a poder entender um pouco mais, a buscar um pouco mais. Eu acho que isso é muito semelhante quando o desportista de uma modalidade ganha uma medalha. Por exemplo, agora há pouco teve as Olimpíadas, e ele acaba inspirando muitas crianças a conhecer um pouco mais. Então, acho que quando você traz esse assunto, algumas pessoas que não são tão ligadas começam, poxa, deixa eu entender um pouco mais, deixa eu buscar. Então, muito obrigado por estar aqui e trazer um tema legal. Eu que agradeço, Wilton. Volte sempre, o espaço está aberto para que possa estar conosco aqui, tá bom? Obrigada, mais uma vez, Wilton. obrigado, viu, Vitória? Obrigada. É isso, galera. Tamo junto. Que maravilha. Chegando aqui ao final de mais uma gravação do nosso querido podcast, mais um episódio. Nós vamos deixar ali as redes sociais para você acompanhar a Vitória, para que você possa encontrar ela tanto no TikTok, no Instagram, e poder entender um pouquinho mais o trabalho dela, poder conhecer ainda mais todo esse conteúdo que ela leva para todos vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e vamos sempre estar ligado, porque sempre tem episódio novo com histórias maravilhosas. Sejam todos super bem-vindos. Um abraço a todos vocês. Nos vemos na próxima gravação. Beijo, até mais.